Quantas vezes você já começou um ano cheio de esperança, acreditando que esse ano ia ser diferente, que agora sim tudo ia dar certo? E aí terminou e você ficou frustrado, envergonhado, decepcionado consigo mesmo por não ter realizado suas metas? Quantas vezes você escreveu metas no começo do ano e depois simplesmente esqueceu que elas existiam? Quantas vezes você falou que ia mudar, que agora seria diferente e no fim não mudou? Se você está aqui hoje, talvez exista aí dentro de você esse sentimento de não aguentar mais prometer coisa para você mesmo e não cumprir. Talvez você já esteja cansado, desmotivado, talvez você já tentou de tudo e lá no fundo você sabe que poderia estar vivendo uma outra realidade. Eu sei exatamente o que é isso porque eu vivi isso por anos. Às vezes a gente até pensa que tem alguma coisa errada com a gente, né? Mas a verdade é que não existe nada de errado com você. O problema nunca foi você. O problema sempre foi a falta de direção, a falta de método. Talvez você se cobre por isso. Talvez você ache que é falta de disciplina, falta de foco, falta de força de vontade. Mas motivação nunca foi feita para sustentar ninguém. Motivação vem e vai. O que sustenta uma pessoa de verdade é método, é clareza, é direção, é constância. E agora eu vou te mostrar como você pode transformar totalmente a sua vida em 90 dias de um jeito claro, possível, organizado e real. Mas antes, deixa eu te contar a história por trás de tudo isso. Meu nome é Fábio Ribeiro. Desde cedo eu acreditei que dava para conquistar tudo ao mesmo tempo. Eu fazia planos gigantes, mas eles não saíam do papel. Eu vivi picos de performance, aqueles momentos em que parece que tudo encaixa, e também vivi fases em que eu simplesmente travava. Começava algo incrível, cheio de energia, e depois perdia o ritmo, ficava frustrado. Prometia que ia mudar, e fracassava de novo. Até que em 2023 eu tive um choque de realidade. Eu percebi que a vida que eu achava que estava construindo era, na verdade, sustentada por desculpas, por auto-engano, por uma tentativa desesperada de esconder a minha própria irresponsabilidade. Eu estava no fundo do poço, e foi lá, naquela solidão, que eu decidi mudar a minha vida para sempre. De lá para cá, eu mergulhei fundo em 87 livros sobre comportamento humano, produtividade, clareza, propósito, disciplina e realização. E depois de muito estudo, muitos testes, muitos ajustes, eu percebi uma coisa que mudou tudo para mim. Metas nunca viravam realidade e por mais doloroso que fosse admitir isso, a vida continuava exatamente no mesmo lugar. Tá? O problema nunca esteve no sonho, nunca esteve na força de vontade, o problema sempre esteve no método, ou melhor, na falta dele. Todo mundo fala de metas, mas quase ninguém fala sobre como realizar metas. Todo mundo fala de foco, mas como é que você aplica foco numa meta específica da sua vida? Todo mundo quer disciplina, mas será mesmo que você precisa viver se sobrecarregando com listas infinitas e se sentindo culpado o tempo todo? Isso me levou para uma jornada muito clara para entender por que algumas pessoas realizam e outras não, o que faz alguém sair do ciclo da frustração e entrar no ciclo da realização, o que faz uma pessoa construir disciplina de verdade e outra passar a vida inteira travada. E depois de mergulhar fundo nisso tudo, eu descobri algo muito simples. Pessoas que realizam não dependem de motivação, porque elas têm direção e sempre estão em movimento. E foi nesse processo que eu desenvolvi, testei e validei o método do ciclo de 90 dias. Um sistema simples, claro e replicável que funciona para qualquer área da vida, seja metas financeiras, emocionais, espirituais, profissionais, pessoais ou familiares. O ciclo de 90 dias funciona porque ele une três pilares que mudam qualquer pessoa de verdade. O primeiro é a quebra do ciclo do fracasso, porque não adianta nada ter metas se você continua sendo sabotado pela própria mente. Aqui você rompe com esse padrão, você se livra de comportamentos que não são seus, que você aprendeu sem perceber, e principalmente você aprende a vencer uma força invisível que te derruba todos os dias. Quando isso acontece, algo muda por dentro. Você ganha propósito, você ganha direção, suas metas ficam claras de verdade, metas estruturadas, metas que você não abandona no meio do caminho. O segundo pilar é a reconstrução. 90 dias é tempo suficiente para mudar, mas curto demais para você desistir. Quando você entende isso, você para de esperar o futuro chegar e começa a viver agora. Esse entendimento transforma metas em ciclos, e ciclos são realizáveis. A pergunta deixa de ser distante e passa a ser direta. Como vai ser a sua vida daqui a 3 meses? Tá? Você pode chegar lá frustrado ou realizado, a escolha ela acontece agora. E o melhor de tudo é que uma única ação semanal já é suficiente para realizar a sua meta. Essa ação cria constância, dá foco real, constrói disciplina e te coloca em direção. O terceiro pilar é a estratégia por trás do ciclo de 90 dias. Porque transformar desejo em realização não é força bruta, é alinhamento entre mente, emoção e ação. A repetição dos ciclos, a manutenção da visão, a construção de uma vida progressiva e significativa, tudo isso te transforma num realizador.
Não alguém que começa empolgado e para, mas alguém que constrói de forma contínua. Esses três pilares juntos, eles criam direção, força e constância. E quando você tem isso, você para de depender de motivação, para de esperar inspiração, você simplesmente faz acontecer. E deixa eu te contar rapidamente alguns exemplos reais para você entender isso na prática. A Karen, mãe solo, em 90 dias conseguiu reorganizar a rotina, aumentou a renda em 30% e terminou o ciclo com confiança para seguir sozinha. O Pedro, vendedor, em 3 meses mudou uma única ação semanal e aumentou a taxa de fechamento de 20% para 37%. A Nicole saiu da procrastinação e concluiu um projeto que ela carregava há anos, algo que ela achava impossível. Isso aqui não são promessas vagas, são resultados reais de pessoas comuns que aplicaram o método passo a passo. O ciclo de 90 dias não é um curso motivacional, não é frase bonita, não é aquele discurso de vai que dá certo. É direcionamento para resultado, é uma mentoria de transformação real, de clareza, de execução e de construção de identidade, de metas que saem da cabeça e entram na prática. Dentro dele você aprende a criar metas claras e possíveis, a construir o seu ciclo de 90 dias, a executar uma única ação semanal com direção, a blindar sua mente contra distrações, a desenvolver foco e disciplina emocional, a ajustar e avançar sem travar, a realizar metas repetidamente, a sair do ciclo da frustração e, finalmente, entrar no ciclo da realização. Antes de eu revelar o valor, me responde uma coisa aqui. Quanto custa perder mais um ano? Quanto custa repetir mais um ciclo de frustração? Quanto custa continuar tentando sozinho? Quanto custa depender de motivação mais uma vez? E, principalmente, quanto vale 90 dias de realização? Porque um ciclo bem feito muda tudo. Muda identidade, carreira, confiança, rotina, direção, propósito, e tudo isso resulta em realização. Se você está pensando agora que não tem tempo, entende uma coisa, você precisa de uma única ação por semana. Isso aqui é método, não esforço infinito. Se você já tentou de tudo, é exatamente por isso que você precisa parar de depender de motivação, porque o ciclo de 90 dias não depende dela. Se você acha que não tem disciplina, fica tranquilo. Disciplina é efeito colateral do hábito, e hábito é um dos pilares do método. E se você pensa que não vai conseguir sozinho, entende isso aqui. O ciclo de 90 dias cria movimento, uma etapa prepara a outra. A única forma de não realizar é decidir não se movimentar. Agora, sendo bem sincero com você, se você não fizer nada, o ano vai passar. E o que vai mudar nos próximos 90 dias? Se continuar sozinho, o que realmente muda? Se continuar usando o seu método, você acha mesmo que vai ter resultados diferentes? A verdade é simples. Você não realiza suas metas por falta de direção. E é essa direção eu quero te entregar hoje. Agora você tem duas escolhas: fechar esse vídeo e repetir exatamente os mesmos ciclos, ou tomar uma decisão que pode mudar completamente os próximos 90 dias da sua vida. Comece agora o seu ciclo de 90 dias, construa clareza, direção e constância e conclua o seu primeiro trimestre desse ano com resultados reais. Clica no botão abaixo e comece o seu ciclo de 90 dias agora.